Imagine estar no meio de uma das produções cinematográficas mais impactantes da história, e algo inexplicável acontece, mudando completamente a vida daqueles que viveram e presenciaram todos esses fatos. Hoje, vamos explorar uma história emocionante que marcou as gravações do filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Se você é alguém que busca inspiração, fé e histórias que fortalecem sua conexão com o divino, este vídeo foi feito especialmente para você. Prepare-se para conhecer detalhes que poucos sabem e que irão tocar profundamente o seu coração. Antes de começarmos, já deixe seu comentário sobre o que você acha do filme A Paixão de Cristo e compartilhe sua experiência assistindo a ele. Agora, venha comigo mergulhar nessa narrativa extraordinária. E você vai entender como esse fato avivou e transformou a vida de todos os que participaram da gravação do filme, desde os autores à equipe cenográfica. Fique conosco até o final e você verá como Deus tem agido de mais diversas formas. Bem-vindo ao canal Bíblia Revelada, e que a paz esteja convosco. Hoje vamos mergulhar nessa experiência milagrosa vivida no set de gravação durante as gravações do filme Paixão de Cristo. O ambiente estava carregado de uma energia intensa e quase palpável. Os atores e a equipe sabiam que estavam recriando momentos de extrema importância para bilhões de pessoas ao redor do mundo. E foi nesse cenário que Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus Cristo, viveu experiências que muitos descrevem como milagrosas. O ator Caviezel se machucou de verdade durante as gravações. Ao longo da filmagem, ele deslocou seu ombro, a cruz caiu em cima da sua cabeça, teve dores muito fortes. Uma das chicotadas recebidas por um soldado romano provocou um corte de 35 centímetros em suas costas. Além disso, ele emagreceu quase 15 quilos. Ficou doente, teve pneumonia, hipotermia e enxaqueca. Tinha dificuldade para respirar. A equipe médica chegou a avisar Mel Gibson que a situação era muito preocupante e que Jim Caviezel poderia morrer. Então Mel Gibson decidiu interromper as gravações, porém Caviezel não deixou. E disse que tudo o que estava acontecendo era entre ele e Deus, e que se tivesse que morrer para terminar aquele filme, não teria sido em vão durante as filmagens. Da cena do Sermão da Montanha, ele foi atingido por um raio, e milagrosamente ele saiu vivo e sem grandes ferimentos. Como explicar algo assim? Será que isso foi apenas uma coincidência ou um sinal de que havia algo maior guiando aquele projeto? Deixe sua opinião em nossos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre isso. Mesmo com essas dificuldades, ele continuou firme, dizendo que sua fé o sustentava em cada momento. Você já se perguntou como seria carregar algo tão pesado física e espiritualmente? Compartilhe suas reflexões conosco. Outro momento impactante foi durante a filmagem da cena da crucificação. Esse foi um dos trechos mais desafiadores e emocionantes de todo o filme. Caviezel passou horas pendurado na cruz sob condições climáticas extremas, enfrentando ventos gelados e um calor escaldante. Em certo momento, o coração do ator começou a bater de forma irregular e ele precisou de atendimento médico imediato. Muitos acreditam que essa cena foi um reflexo da própria entrega de Jesus Cristo por nós, como se Deus estivesse permitindo que a equipe sentisse, ainda que minimamente, o peso daquele sacrifício. Isso nos faz refletir sobre o tamanho do amor de Cristo pela humanidade. Como você se sente ao pensar no que ele enfrentou por nós? Escreva nos comentários, queremos ouvir você. Não podemos ignorar também os relatos de transformação espiritual dentro e fora do set de filmagem.
Pessoas que trabalharam no filme relataram ter tido experiências de fé profundas, incluindo conversões e reencontros com Deus. O próprio diretor Mel Gibson afirmou que sentia a mão de Deus guiando cada passo da produção. Algumas cenas pareciam se filmar sozinhas, como se uma força invisível estivesse organizando tudo para que o resultado fosse perfeito. Isso nos faz pensar: será que esse filme foi mais do que apenas uma obra cinematográfica? Será que ele foi um instrumento de Deus para tocar corações ao redor do mundo? Você acredita que Deus pode usar a arte para nos aproximar dele? Além dos milagres físicos e espirituais, a paixão de Cristo também foi marcado por uma atmosfera de reverência e respeito. A equipe de filmagem, composta por pessoas de diferentes origens e religiões, muitas vezes se unia em oração antes de começar as cenas mais intensas. Há relatos de que algumas pessoas choravam durante as gravações, tocadas pela profundidade das cenas que estavam recriando. Um dos momentos mais emocionantes foi quando um membro da equipe, que antes se considerava ateu, decidiu entregar sua vida a Cristo após assistir a uma cena da crucificação. Não é incrível como Deus pode usar até mesmo os bastidores de um filme para operar milagres? E você? Já teve alguma experiência em que sentiu Deus falando com você de forma inesperada? O cinema sempre teve um papel significativo em contar histórias que moldaram a humanidade, e entre essas narrativas, a vida de Jesus Cristo ocupa um lugar especial. Desde os primórdios do cinema, produções sobre Jesus foram realizadas, mas poucas conseguiram capturar a essência e o impacto de A Paixão de Cristo, como fez o diretor norte-americano Mel Gibson, em 2004. Este filme, que reconstitui as últimas 12 horas da vida de Cristo, desde sua agonia no Monte das Oliveiras até sua morte no Gólgota, transcende o mero entretenimento e se transforma em uma experiência espiritual profunda para muitos espectadores. Além de fatos narrados, bastidores do filme, fatos curiosos, emocionantes e até mesmo sobrenaturais que cercam essa produção cinematográfica única. Vamos fazer uma análise detalhada e emocionante por trás dos bastidores de A Paixão de Cristo e os milagres que ocorreram durante as gravações. Essa é uma forma de caminharmos juntos na fé e compartilharmos a mensagem do Evangelho. Vamos lá? Imagine o impacto de um filme que, além de narrar os eventos mais significativos da história cristã, toca profundamente os corações de quem o assiste. Milhares de pessoas ao redor do mundo relatam que tiveram suas vidas transformadas após ver A Paixão de Cristo. Algumas decidiram entregar suas vidas a Jesus, enquanto outras redescobriram a fé que havia se perdido com o tempo. Você já se perguntou como uma produção cinematográfica pode ter tamanha força espiritual? Comente aqui embaixo se você também já teve uma experiência marcante com esse filme, ou se conhece alguém que foi tocado por ele. Um dos fatores mais impressionantes em A Paixão de Cristo é o seu realismo sem precedentes. Ao contrário de muitas outras produções, o filme não poupa detalhes ao mostrar o sofrimento de Jesus nas mãos dos soldados romanos. A violência explícita, que retrata as chicotadas, a coroa de espinhos e os cravos na cruz, gerou controvérsias em diversos países. Em algumas nações, o filme foi censurado ou classificado como impróprio para menores de 18 anos. Porém, bem diferente do que acontece na maioria dos filmes, toda aquela violência não é gratuita. O diretor queria nos mostrar que cada chicotada, um espinho da coroa, ou uma martelada nos cravos que pregam o corpo de Jesus na cruz. Mas a história do filme não é de ódio, mas sim de amor. E Mel Gibson fez questão de nos mostrar isso também, ao mostrar Jesus indo ao Pai para perdoar aqueles homens que estavam ferindo. Além disso, diversas cenas marcantes do ministério de Cristo são apresentadas como parte da última ceia, o julgamento de Maria Madalena e do Sermão da Montanha, onde Jesus disse que acolhe amar os nossos inimigos. Contudo, Mel Gibson deixou claro que seu objetivo não era chocar, mas sim transmitir a magnitude do sacrifício de Cristo. Ele queria que cada espectador compreendesse que o sofrimento de Jesus foi por amor e para a redenção dos pecados da humanidade. E você, ao assistir ao filme, conseguiu sentir o peso desse sacrifício? Compartilhe suas reflexões nos comentários.
Além do realismo das cenas, o processo de escolha do elenco também foi envolto em significados profundos. Quando Mel Gibson convidou Jim Caviezel para interpretar Jesus, o ator tinha 33 anos, exatamente a idade de Cristo na época de sua crucificação. Caviezel, que não tinha nenhuma ligação prévia com Gibson, viu o convite como uma obra divina. Seria coincidente Mel Gibson não acredita nisso, e chegou a mencionar uma frase dita pelo próprio Jesus que está registrado em João capítulo 13, que diz assim: "Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo mais tarde, porém entenderá." E hoje vemos que Mel Gibson estava certo, não foi ele quem escolheu aquele ator para fazer o seu filme, mas com certeza o Espírito Santo. Você já pensou na profundidade desse comprometimento? Qual seria a sua reação ao enfrentar tamanhos desafios em nome de um propósito maior? Outro fato impressionante é que a produção do filme foi marcada por transformações espirituais nos próprios atores. Pietro Sarubi, que interpretou Barrabás, relatou que sua vida foi completamente transformada após o filme. Embora inicialmente tenha aceitado o papel por razões financeiras, ele teve um encontro espiritual ao olhar nos olhos de Caviezel durante uma cena crucial. Para Sarubi, aquele olhar representava a própria presença de Cristo. Ele passou a enxergar o papel de Barrabás como uma metáfora para a humanidade pecadora, salva pelo sacrifício de Jesus. Essa experiência o levou a uma conversão profunda, culminando no lançamento de um livro, onde ele compartilha sua jornada de fé. Pense por um momento. Você acredita que Deus pode usar situações inesperadas para tocar nossos corações e transformar nossas vidas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Por fim, vale mencionar que A Paixão de Cristo não foi apenas um filme, mas um chamado para muitos envolvidos na produção. Mel Gibson declarou que o filme foi uma missão espiritual e que sentiu a presença de Deus guiando cada etapa do processo. Ele também revelou que está trabalhando em uma continuação intitulada A Ressurreição, que promete explorar os eventos pós-crucificação de forma igualmente impactante. Enquanto aguardamos essa nova produção, somos chamados a refletir sobre o legado deixado por A Paixão de Cristo, uma obra que não apenas narra a história de Jesus, mas também inspira milhões de pessoas a renovarem sua fé e caminharem mais próximas de Deus. Não é incrível como Deus pode usar até mesmo os bastidores de um filme para operar milagres? E você? Já teve alguma experiência em que sentiu Deus falando com você de forma inesperada? Compartilhe sua história nos comentários. Será uma honra lê-la. Concluímos esta história com uma certeza: A Paixão de Cristo não foi apenas um filme, mas uma experiência espiritual para todos os envolvidos e para aqueles que o assistem até hoje. Ele nos lembra do imenso sacrifício que Jesus fez por nós e do poder transformador de sua mensagem. E você, como essa história impactou a sua vida? Convido você a refletir e compartilhar nos comentários como esse filme, ou mesmo esta narrativa, mexeram com o seu coração. Se você ainda não assistiu ao filme, considere fazer isso com um coração aberto e receptivo, pois ele pode trazer um novo olhar sobre a sua fé. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.